Vamos iniciar uma série nova, os tempos e modos verbais. O primeiro episódio é dedicado exclusivamente aos tempos verbais simples do modo indicativo. Vejamos primeiramente algumas características sobre a classe dos verbos. O verbo é a palavra mais variável que nós temos. Flexiona-se em modo, em tempo, em pessoa, em número e em voz. É o elemento principal do grupo verbal e designa a ação, o processo ou estado atribuído a um sujeito. Quando pensamos numa ação sem estar atribuída a nenhum elemento ou sem estar situada no tempo, dizemos o verbo no modo infinitivo impessoal, como por exemplo, entrar, comer, partir. Como são constituídas estas palavras? A parte a vermelho é a parte invariável da palavra, designada por radical. Seguidamente, vem a vogal temática A, E, I. E estas vogais são indicadoras das três conjugações verbais que nós temos. Os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação, os verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação e os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação, seguindo a ordem das vogais A, E, I. No entanto, há um verbo que não tem nenhuma destas terminações. É o verbo pôr e os seus derivados. Dispor, propor, repor. A conjugação pertencem à segunda, porque o verbo pôr é uma evolução do verbo poer, um verbo cuja vogal temática é o E. Na conjugação do verbo pôr ainda a utilizamos. Por exemplo, nós pusemos. Se eu pusesse. Os modos são as formas que os verbos tomam para indicar a maneira como nós, falantes, encaramos a realização da ação. No modo indicativo, a ação é encarada como uma ação real, uma ação certa. Transmite-nos essa ideia de certeza que a ação já se realizou, ou está a realizar-se, ou vai realizar-se no momento posterior. Os tempos verbais indicam o momento em que se realiza a ação expressa pelo verbo. No tempo do pretérito, ainda que todas as formas verbais indiquem ações passadas, existem diferenças que nos permitem considerar os seguintes tempos. No pretérito perfeito, a ação é anterior ao momento em que se fala e está acabada, concluída, perfeita. Vamos conjugar um verbo terminado em ar, um verbo terminado em er e um verbo terminado em ir. Eu tirei, tu tiraste, ele tirou. Nós tiramos, vós tirastes, eles tiraram. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Queria chamar a tua atenção para alguns aspectos, nomeadamente, na terceira pessoa do singular, a forma verbal termina sempre em U. O S, presente na segunda pessoa do plural, é uma marca do plural, portanto nunca pode surgir na segunda pessoa do singular. A terceira pessoa do plural termina sempre em M. E não sei se reparaste que o radical dos verbos, sublinhado na primeira pessoa do singular, se repete ao longo de toda a flexão. Por isso, estes verbos são considerados regulares. No pretérito imperfeito, a ação é anterior ao momento em que se fala, mas está inacabada, imperfeita. É uma ação contínua que se prolonga no tempo. Vamos novamente conjugar os três verbos. Eu tirava, tu tiravas, ele tirava. Nós tirávamos, vós tiráveis, eles tiravam. Eu comia, tu comias, ele comia. Nós comíamos, vós comíeis, eles comiam. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Neste tempo, importa realçar a diferença existente logo na primeira pessoa do singular.
Os verbos da primeira conjugação têm a terminação va, os da segunda e terceira conjugações têm a terminação ia. Para te ajudar a distinguir estes dois pretéritos, segue a seguinte dica. Mentalmente, coloca o advérbio ontem no início da frase para obteres o pretérito perfeito. Para o pretérito imperfeito, coloca o advérbio antigamente no início da frase. Vamos confirmar. Ontem eu estudei. Antigamente eu estudava. Ontem eu corri. Antigamente eu corria. Ontem eu acudi. Antigamente eu acudia. Bate certo? No pretérito mais que perfeito, a ação a que se refere a forma verbal é anterior a uma outra já passada. Por exemplo, quando a mãe chegou, eles já arrumaram os quartos. Temos duas ações. A ação de chegar, praticada pelo sujeito a mãe, e a ação de arrumar os quartos, praticada pelo sujeito ele. Qual é que ocorreu em primeiro lugar e, portanto, é anterior à outra ação que também é passada? A chegada da mãe ou a arrumação dos quartos? Arrumar os quartos. Por isso, esta forma verbal encontra-se no pretérito mais que perfeito. É uma ação anterior a outra ação, que é a chegada da mãe. O pretérito mais que perfeito simples é um tempo que às vezes até estranhamos. Sabes porquê? Porque nós utilizamos mais o pretérito mais que perfeito composto. Eu tirara é precisamente o mesmo de eu tinha tirado. Qual é que tu usas mais? O composto. No entanto, a conjugação das formas verbais no pretérito mais que perfeito simples é facílima. Se o verbo for regular, juntas ao infinitivo a e obtens a primeira pessoa do singular. Eu tirara, eu comera, eu partira. E depois fazemos a respectiva flexão. Tu tiraras, tu comeras, tu partiras. Ele tirara, ele comera, ele partira. Nós tiráramos, nós coméramos, nós partíramos. Vós tirareis, vós comereis, vós partireis. Eles tiraram, eles comeram, eles partiram. Parece um pouco mais complicado quando o verbo é irregular, mas não é. Vamos conjugar o verbo dizer no pretérito mais que perfeito simples. Seguindo a regra, era juntar ao infinitivo dizer, a vogal a, eu dizera. Mas a verdade é que esta forma não existe. Como é que chegamos à forma irregular? Começamos por conjugar o verbo no pretérito perfeito. Ontem eu disse, tu disseste, ele disse, nós dissemos, vós dissestes, eles disseram. Repara na terceira pessoa. Retiramos o M e ficamos com a primeira pessoa do singular. Eu dissera. E a partir desta primeira pessoa, fazemos a conjugação. Tu disseras, ele dissera, nós disséramos, vós dissereis, eles disseram. Repara que a terceira pessoa do plural do pretérito mais que perfeito simples é igual à terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Até é muito fácil, não é? Utilizamos o tempo presente se a ação decorre no momento em que se fala. Eu agora tiro, tu tiras, ele tira, nós tiramos, vós tirais, eles tiram. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Para não teres qualquer dificuldade, adicionas no início da frase o advérbio agora ou então a locução adverbial neste momento. Por exemplo, neste momento, ele recorda as brincadeiras da infância. Utilizamos o futuro se a ação decorrer depois do momento em que falamos. O futuro simples, à semelhança do pretérito mais que perfeito simples, também não é muito utilizado por nós. Mais uma vez temos tendência para utilizar um complexo verbal, só que desta vez, para dar a ideia de futuro, recorremos ao verbo auxiliar ir e ao verbo principal no modo infinitivo. Vou estudar. Vamos partir.
vão comer. No entanto, se adicionares o advérbio amanhã, facilmente conjugas o futuro simples. Ao infinitivo tirar, comer, partir, juntamos as terminações ei, as, a, emos, eis, ão. Por exemplo, amanhã elas participarão no concurso de poesia. Só mais um detalhe. O ditongo nasal ão é uma marca do futuro simples do modo indicativo, salvo raras exceções, como por exemplo o verbo estar e o verbo dar, que também no presente têm esta terminação. Agora eles estão, amanhã eles estarão. Agora eles dão, amanhã eles darão. Para treinarmos a identificação dos tempos verbais simples do modo indicativo, eu escolhi o poema Inseto, de Alice Gomes. A lagarta comia, comeu, comera, a polpa doce de uma bela pera. Já farta de comer, de digerir, procurou uma fresta para dormir. E dorme, dormirá, dormiria tanto de noite como em pleno dia. Durante o sono mudou de forma e cor. Já não parece bicho, mas flor. Para a identificação dos tempos verbais, vamos seguir as dicas que eu te dei. A lagarta agora come. A lagarta ontem comeu. A lagarta antigamente comia. Já constataste que a forma verbal comia se encontra no pretérito imperfeito, comeu no pretérito perfeito e comera, comer mais a, no pretérito mais que perfeito. Ela agora procura, ela ontem procurou. Pretérito perfeito. Ela agora dorme. Presente. Ela agora dorme, ontem dormiu, antigamente dormia e amanhã dormirá. Futuro. Agora ela muda, ontem mudou. Pretérito perfeito. Agora ela já não parece bicho. Presente. Espero ter-te ajudado a diferenciar os 5 tempos verbais que compõem o modo indicativo: o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o presente e o futuro. Não percas os próximos episódios sobre os outros modos verbais e os tempos compostos. Por isso, inscreve-te no meu canal, Nido Duarte.